Por esse motivo, tá bom? Nós estamos limitados hoje, louvamos a Deus, porque aqui o negócio foi tranquilo, mas tem lugar por aí, meu irmão, que o negócio foi feio, viu? Eu estava voltando de Santana de Parnaíba, parecia aquele filme, o pastor Davi estava voltando de Sorocaba, parecia aquele filme que passa aí na Rede Globo. Você vindo e a chuva vindo atrás. Então tinha tampa de caixa voando, tinha placa na Castelo Branco voando, e graças a Deus nós estamos por aqui e Deus tem nos dado livramento. Já justificando aqui, irmãos, pastor Jasson, eu já estava indo, buscá-lo. Ele falou: meu filho, tá sem energia, não tomamos banho, aqui nós estamos com a luz do celular. Então hoje, por esse motivo, você está sentindo aí a ausência do pastor Jasson. Mas graças a Deus, ontem à noite eu fui buscá-lo no aeroporto, ele voltou bem lá do Piauí, bastante animado, viu? Então, glória a Deus pela vida dele. Aos irmãos que são alunos lá da Escola de Obreiros, que nós teríamos a nossa aula amanhã, lá na nossa igreja do Jardim Angélica, você não esquece, depois você manda lá no grupo, manda uma foto do pastor Davi, que ele é mais bonito que eu, só para a gente saber que você estava aqui, tá bom? Então aí hoje você já fica marcado aí como presente. Mas o que nós queremos lembrar você, meu irmão, que a nossa aula, ela não é só teórica, ela é prática. Então você tem um estágio para se cumprir. E olha que gostoso, amanhã nós já temos evangelismo, amanhã pela manhã. Então você já completa já a sua grade. Você faz a teórica hoje, e amanhã pela manhã você vai fazer a sua aula prática, porque para que você encerre lá o seu curso da Escola de Obreiro, você precisa ter lá aquele período. Irmãos, para a gente adiantar aqui, a nossa Escola de Obreiros, ela é composta por várias matérias, e para finalizar a nossa Escola de Obreiros, a nossa última matéria é evangelismo. Por quê? Porque o obreiro, para ele ser completo, ele tem que amar o evangelismo. Se você disser para mim só, eu sou obreiro, eu fui consagrado, eu fui chamado, mas se dentro do seu coração não queima a chama de evangelizar, meu irmão, como a gente usa a expressão, você está penso de um lado. Por quê? Porque todo obreiro, todo homem, toda mulher de Deus, o coração dele tem que queimar, tem que arder constantemente pelo evangelismo. E quando nós falamos de evangelismo, irmãos, nós abrimos um leque. E eu costumo dizer lá na Escola de Obreiros para os irmãos que, para a gente não se prender, às vezes a gente se prende a um determinado material, às vezes a gente se prende a um determinado estilo de você fazer evangelismo. Mas o evangelismo, ele é abrangente, o evangelismo, ele vai além, o evangelismo, ele rompe barreiras, para que eu e você possamos falar do amor de Cristo, amém? Para nós iniciarmos, um texto bem conhecido de todos nós, quando você fala de evangelismo, quando você pensa em evangelismo, qual é o texto que você pensa? Quem pode me ajudar aí? Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o... Então, a partir daí, irmãos, a gente já entende que evangelismo não é uma invenção da igreja Assembleia de Deus. O evangelismo, ele não é uma invenção de algum teólogo desses bem conhecidos que nós temos por aí. O evangelismo, ele é uma determinação do próprio Jesus. E quando nós observamos esse texto de Marcos,
a gente se prende a algo que Jesus cobra muito do cristão. Quando você aceita Jesus, de alguma maneira o Evangelho chegou até você. Eu costumo dizer que feliz é aquele que nasceu no berço evangélico, né? Aquele que não passou por algumas dificuldades, não passou por alguns problemas, e você já ouviu o Evangelho desde criança, desde que você nasceu, você foi apresentado, então você vem ouvindo e crescendo dentro do Evangelho. Mas temos algumas pessoas que o Evangelho chegou depois, e esse Evangelho, para chegar depois na nossa vida, como é que isso aconteceu? Isso aconteceu através, meu irmão, de um obediente. Um obediente, pastor, um obediente. E é isso que, quando nós falamos de evangelismo, a gente precisa ter gravado na tábua do nosso coração. O que? Obediência. Obediência para quê? Para seguir isso aqui que Jesus nos ordenou. Ide. Porque quando a gente fala de evangelismo, pastor Jefferson, pastor Marlito, alguém diz assim: eu não sou muito fã de evangelizar, não, eu não gosto, não acho legal, sei lá, meu, eu não consigo. Então, se nós analisarmos isso, nós observamos que está faltando um princípio na minha e na sua vida, que é a obediência. Obediência a quem? Ao líder da Semadec, ao pastor Jasson, aos pastores? Não, obediência a Jesus. E quando nós falamos de evangelismo e pensamos em evangelismo, nós vamos pegar exemplos de homens de Deus e de mulheres de Deus, que independente das circunstâncias, independente do momento, eles foram obedientes a Cristo. E eu quero aqui, meu irmão, rapidinho, usar o exemplo do apóstolo Paulo. Se você puder, abra aí comigo a sua Bíblia aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Outro texto bem conhecido, né? Esse texto, ele está cravado no nosso coração. Isso aqui é o texto áureo, né? Depois de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Esse aqui deveria estar gravado no meu e no seu coração todos os dias. Alguém que pode aí, uma voz bem potente aí de trás, lê para mim aí o verso 16, por favor. 1 Coríntios capítulo 9 e o verso de número 16. Quem pode ler para mim? Uma voz bem forte. Flávio, está animado aí? Está animado? Manda aí, meu irmão. Olha só, meu irmão, olha o que Paulo entendeu, olha só o entendimento que chegou ao apóstolo Paulo. A ele foi imposta uma obrigação, não foi feito um simples convite. Paulo, se você quiser, vai lá na igreja de Corinto e prega o evangelho. Paulo, se você quiser, vai lá em Éfeso, prega lá, Paulo, o evangelho. Paulo, se você estiver bem hoje, se você não estiver meio borocochô, se você não estiver meio desanimado, você quiser, Paulo, vai lá, pregue o evangelho. Não, o apóstolo Paulo, meu irmão, ele entendeu esse princípio que Jesus disse aqui, olha aí. E o interessante é que Paulo ele ia, mas ele ia exterminar o cristão. Só que no meio do caminho, ele teve um encontro real com Jesus, e nesse encontro real que ele teve com Jesus, a ideia dele foi mudada.
cristão mudou. E o que ele entendeu quando ele abriu os olhos? Ele abriu os olhos, deixou o seu tempo de ignorância e ele entendeu: não, agora eu preciso caminhar diferente. Eu preciso fazer as coisas acontecerem diferente. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Ao invés de ir para exterminar os cristãos, como ele estava indo, meu irmão, ele mudou de ideia. Ele foi ganhar almas. Ele foi ganhar, ele foi fazer com que o reino de Deus se expandisse. E como é que isso é possível? Como é que isso acontece? Cada um de nós aqui, eu volto a dizer para você, meu irmão, cada um de nós, eu e você, nós que estamos aqui nessa noite, cada um de nós tivemos um encontro diferente com Jesus, de uma maneira diferente. Como eu disse para você, se você não nasceu no berço evangélico e o seu pai e a sua mãe já está te instruindo desde criança, um dia você teve um encontro com Jesus. E esse encontro que eu e você, que nós tivemos com Jesus, ele transformou a nossa vida. E essa transformação, ela é visível. Ela é visível. Todo mundo, você pode ter certeza, meu irmão. Eu sempre digo isso lá na escola de obreiro, e a gente sempre diz isso. Cada um de nós tínhamos uma marca conosco. Alguém dizia assim: aquele vai ser um dos piores cachaceiros, aquele vai ser um dos piores traficantes, aquele vai ser um dos piores matadores, aquele ali não vale o que come, aquela lá, misericórdia. Mas aí, meu irmão, o que acontece? Alguém que entendeu que a ele foi imposto a obrigação de falar de Jesus, um dia encostou em mim e você e disse assim: ei, falar um negócio aqui para você. E aí você olhou: o que foi? O que foi? Sabia que Jesus te ama e tem um projeto na sua vida? Acabou, meu irmão. Acabou. Por que acabou, pastor? Porque quando essa palavra Jesus te ama e tem um projeto, ela entra no seu coração, o Espírito Santo se encarrega. O Espírito Santo se encarrega. E nós aqui, irmãos, eu não vou trazer por causa do nosso tempo, mas nós aqui, cada um de nós aqui temos um testemunho. Você pode ter certeza que você conhece alguém, você sabe de alguém que um simples Jesus te ama mudou a história. Mudou. Por que muda, meu irmão? Porque Deus, ele impõe a mim e a você essa responsabilidade. Eu sempre uso esse exemplo, né? E hoje tem bastante gente diferente aqui. Eu passei por uns problemas lá na rua onde eu moro, porque lá na rua onde eu moro apareceram uns meninos lá com os carros do som. E pensa, debaixo da minha janela, toda sexta e sábado. E aquilo, meu irmão, você imagina, né? Primeira sexta-feira você, segunda você, na terceira você, na quarta você abre a janela e mostra para todo mundo que você é crente, né? E um dia, meu irmão, eu falei um bocado com os meninos lá. Mandei eles ir perturbar a avó, o pai, a quinta geração dele. Vai perturbar eles lá, me deixa dormir. E para minha surpresa, no outro dia, Deus pega a minha filha, minha esposa e fala assim: belo exemplo de crente que você está dando. Eu falei: mas rapaz, eu só pedi para eles desligar o som, Moisés, e ir perturbar para longe lá. Não falei nada demais, né? Para não estragar a reputação com os vizinhos, porque uma forma de evangelizar é a nossa vida. Se o seu vizinho não gosta de você, meu irmão, ele não vai gostar de Jesus Cristo nunca. Ele não vai gostar de Jesus, porque ele vai assimilar a pessoa de Jesus com você até o dia que ele encontrar um crente amoroso.
ele vai dizer assim: não, você é crente, mas você não é da igreja dele lá não, né? Não, porque ele lá diz ele que é, como diz a pastora Selma, diz que é crente. Mas aí, meu irmão, esses meninos se reuniram lá um dia. Eu passei lá com a cara desse tamanho, um monte de litro de uísque, um monte de litro de energético. O outro já vinha descendo com a churrasqueira nas costas. Eu falei para a Edna: hoje eu vou dormir longe de casa, quero nem saber. A Edna chegou para aqueles meninos, parou, e a Edna chegou para eles e diz assim: ó, vocês sabem que Jesus ama todos vocês, né? Vocês sabem que Jesus ama todos vocês, e vocês têm que tomar cuidado. Tome cuidado, porque o diabo está furioso com a vida de cada um de vocês. Se vocês não tomar cuidado, o inimigo pode fazer alguma coisa. Mas Jesus ama todos vocês, viu? O pastor Roberto ficou nervoso, mas ele ora por vocês todos os dias. Irmãos, um dos meninos parou e falou assim: ó, a gente vai fazer só hoje, depois a gente vai procurar outro lugar. Só que tinha um vizinho lá, meu irmão, que o Satanás, como diz o pastor Davi, o Satanás entrou no coro dele. E esse vizinho saiu com 38, cheio de bala. E aquele dia foi um negócio. Eu acho que tem menino correndo até hoje, porque nunca mais eles fizeram nada lá. Mas todas as vezes que ele encontra a Edna, ou eles me encontram, eles dizem assim, literalmente: Jesus nos ama, porque aquele dia uma tragédia iria acontecer. Então, meu irmão, por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando nós falamos de evangelismo, quando nós pensamos em evangelismo, nós temos que ter uma certeza: a mim e a você foi imposta essa obrigação. A obrigação de converter, não, de somente dizer: Jesus te ama. Por quê? Quem converte é o Espírito Santo. Mas aí, meu irmão, o próprio apóstolo São Paulo, lá na carta aos Romanos, ele vai dizer assim: mas como eles vão crer se não há? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? E como ouvirão, meu irmão, se eu e você não falar? Então o evangelismo, quando a gente fala de evangelismo, eu e você, nós temos que ter o nosso coração voltado para esse assunto. Nós temos que ter o coração voltado para esse assunto. Por quê? Porque Jesus, ele nos deu uma determinação. É gostoso, irmão, é gostoso você falar aqui para esse monte de gente. É gostoso quando essa igreja tem gente lá fora, tem gente lotando aquela galeria. É gostoso você pregar. Mas você sabe o que é gostoso também? Quando você está lá no calçadão. É gostoso quando você está lá na frente da estação. É gostoso quando você para ali na rodinha, onde tem 3, 4, e você começa a falar do amor de Cristo. Isso é gratificante, isso é o chamado de Jesus para mim e para você. Então, meu irmão, quando a gente fala de evangelismo, a gente pensa aqui em inúmeras situações, e a gente vai pensar aqui em diversas coisas. Evangelismo, evangelizar, o que é? O que é? Você já parou para pensar? Todos nós aqui tínhamos um desejo no coração quando menino, sim ou não? Sim. E qual era o seu maior desejo quando ia se aproximando o final do ano? Não era de ganhar um presente do pai e da mãe? Era ou não era? E quando você ganhava, o que você fazia? Você pegava o presente, escondia, não mostrava para ninguém. É assim ou não? O que você fazia? Você não queria mostrar para todo mundo? Sim. Você procurava os amiguinhos lá na rua, você chegava lá: olha o que meu pai me deu, olha o que a minha mãe me deu, olha o que eu ganhei, e você se exibia: olha só, eu tenho. Evangelizar, meu irmão, é isso. Evangelizar
O Evangelho nada mais é do que as boas. E as boas novas ficam só para mim? As boas novas têm que ficar só para você? Nós estamos aqui cansados de ouvir e vamos continuar ouvindo que o Evangelho o que é? É um mendigo em busca do pão que quando ele acha, o que ele faz? Ele quer dividir com os demais. Então quando você pensar em evangelizar, você pensa nisso. As boas novas de salvação chegou para mim. E eu não quero ser egoísta. Eu não quero ser egoísta, eu quero dividir, eu quero compartilhar esse momento. Por quê, meu irmão? Porque você pode ter certeza, se não falou, mas aqui eu creio que todo mundo já ouviu essa frase: nossa, você está mudado, o que aconteceu com você? Você não era assim, Ronaldo, o que aconteceu com você, Ronaldo? As boas novas de salvação chegaram até mim. Olha, você não era desse jeito, o que aconteceu com você? Eu ouvi as boas novas de salvação. E agora, o que eu faço? Eu quero dizer para você também: existe um Jesus que morreu na cruz, por amor a mim, por amor a você, e Ele quer mudar o seu quadro, Ele quer mudar a sua história. O que nós não podemos fazer, meu irmão, que nós não podemos fazer, e não tem como, e é bíblico. Você não pode esconder a luz, a candeia, você não pode botar ela debaixo da cama, você tem que pôr ela lá em cima. Por quê? Porque o Evangelho, a evangelização, é você conscientizar o povo nesse mundo de trevas que nós estamos vivendo. E o povo aí fora, o mundo aí fora está sem norte. Mas quando ele olhar para mim, para você, ele vai ver um luzeiro reluzente e ele vai dizer assim: não, aquela luz que está brilhando, alguma coisa tem lá. E o que tem lá? O Evangelho. O Evangelho. Por que tem que ter o Evangelho? Porque nos foi imposto esta obrigação. Pastor, eu sou obrigado? É, Jesus que mandou, não somos nós que estamos mandando. E se eu não faço? Ah, meu irmão, eu quero estar errado, mas eu não estou. Está te faltando alguma coisa. Está te faltando alguma coisa. Você pode ter certeza que está te faltando alguma coisa. Se você chega lá na sua congregação domingo de manhã, está lá o pastor animado. Pastor Real, está lá o pastor animado, com a mão cheia de folheto, está lá o pastor animado, com a caixinha de som, não? Chega todo mundo lá e aí você chega, olha, você me perdoa, meu irmão, mas está precisando vir no culto de quinta-feira, que é de cura divina e libertação. Você precisa ser liberto, porque o Evangelho tem que arder no meu e no seu coração. Falar do amor de Cristo precisa arder em nós. E para evangelizar e para falar deste amor, meu irmão, eu e você temos que ter essa certeza. E dentro do que é proposto para nós lá na escola de obreiro, a gente sempre aprende e a gente sempre coloca essa observação: como que eu evangelizo? Meu irmão, não entre em discussão com religião de ninguém, não. Não perca seu tempo discutindo religião alheia, não. Não perca o seu tempo. Por quê? Porque você, às vezes, perdendo tempo discutindo outras religiões e querendo dizer que a sua é melhor que a dos outros, talvez o efeito não vai ser o mesmo. Mas quando alguém falar alguma coisa para você, defendendo a fé dele, defenda a sua da maneira correta, sem brutalidade. Porque tem uns irmãos aí que diz que é ganhador de testemunho de Jeová. Você toma cuidado, viu? Você toma cuidado, que eu acho que não é não. Eu não vejo a hora do testemunho de Jeová bater lá na minha porta. Meu irmão, eu fico até com medo se ele chegar lá. Por quê? Porque às vezes a gente
Mas o que nós precisamos, qual é o cuidado que nós precisamos com isso? É você defender a sua fé, você ter a convicção de que a sua fé está firmada em quem? Em Cristo. Se ela está firmada em Cristo, meu irmão, você pode ter certeza, as demais religiões para você não interessam. Mas o que interessa? A alma de quem está indo no contrário do cristianismo. E para você alcançar essa pessoa, você tem que demonstrar a ele algo diferente. Você tem que demonstrar algo diferente. Os escribas e os fariseus, eles ficavam loucos com Jesus. Eles, se eles pudessem, eles tinham crucificado Jesus antes da hora. Por quê? Aonde eles encontravam Jesus? Onde eles encontravam Jesus? Conversando com os pecadores. Ele encontrava Jesus debatendo nas sinagogas, ensinando nas sinagogas. Eles nunca encontraram Jesus dizendo assim. Uma vez Jesus ficou nervoso, né? E Jesus, aquele dia ele falou assim: essa raça de víbora, esses malditos. Mas ele amou a todos de uma só maneira. E eu e você, meu irmão, às vezes por uma palavra, por uma atitude, por um gesto, a gente distancia as pessoas do Evangelho. Mas quando nós vamos evangelizar, nós devemos fazer com amor, nós devemos fazer com prazer, e nós temos que defender sim o Evangelho, mas defender o Evangelho da maneira correta. Da maneira correta. Para quê? Para que quando você abrir a sua boca para falar do amor de Cristo, você causar interesse. Você causar interesse. Você quer ver que a Edna, ela brinca comigo, né? A Edna fala assim: é só você mesmo que gosta dessas coisas. Eu gosto de ouvir história, irmão. Eu gosto de ouvir história. E a Edna fala assim que eu tenho paciência. Onde tem um idoso que tem história, eu sento do lado para ouvir. Eu sento. A Edna fala: você tem paciência demais. Eu tenho paciência. Por quê? Porque eu gosto de ouvir história. Eu gosto. Eu recentemente passei lá no Vila Lourdes, e infelizmente Jesus está levando as nossas idosas lá no Vila Lourdes, mas eu sentei com cada uma delas. Eu escutei histórias, irmãos, e essas histórias elas vão causando interesse. Por que eu estou dizendo isso para você? Você tem que sentar do lado de alguém lá no trem, você tem que sentar do lado de alguém lá na fila de espera. E ao invés de você ficar criticando a moça que está demorando, ao invés de você ficar falando mal, olha, depois que mudou depois que mudou da CPTM para via mobilidade, isso aqui está uma porcaria. E não, meu irmão. Quando você sentar do lado de alguém, você tem que ter a história de Cristo para gerar nela um interesse de ouvir o que você tem para falar. Então a história, o evangelismo, ele nada mais é do que você expandir, divulgar as boas novas de salvação. As boas novas de salvação. Eu sempre uso, né, o exemplo aqui, os meninos aqui que já fizeram escola de obreiros lá com a gente. Vocês escutam do pastor Davi, depois eu aproveito lá nas minhas aulas de evangelismo e eu falo mais um pouquinho. Eu fico maravilhado de ouvir as histórias que o pastor Davi conta do pai dele. Eu fico maravilhado. Eu acho interessante quando o pastor Davi diz aqui que certo dia o pai dele chegou e disse assim: Davi, hoje você vai botar a sua melhor roupa, você vai se preparar porque nós vamos evangelizar. Evangelizar quem, pai? O prefeito. Chegava lá, quem mandou ele ir? Quem convidou ele para ir? Jesus. Alguém aqui já evangelizou o delegado da cidade? O irmão Joaquim evangelizou. Levou o pastor Davi lá e falou: Davi, hoje nós vamos na delegacia. Vai na delegacia fazer o quê? Falar do amor de Jesus para o delegado. Você é autoridade aqui, mas eu conheço alguém que tem uma autoridade superior à sua.
leva a isso, meu irmão? O que leva a isso? O amor, a paixão pelas almas, o amor pelo Evangelho, e na simplicidade, na minha e na sua simplicidade, na nossa forma de falar, vai gerar interesse em alguém querer te ouvir. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso, irmãos. E logo após a pandemia, na nossa escola de obreiros, eu orando a Deus, e Deus me cobrou muito. Nesse período eu estava pastoreando Vila Lourdes, no setor 1, e Deus me cobrou muito. Você sabe o que está faltando para mim e para você, muitas das vezes? O evangelismo familiar. Está faltando para nós, irmão, o evangelismo familiar. Nós queremos ganhar Carapicuíba inteiro para Jesus, mas às vezes dentro da nossa casa está faltando o evangelho. E eu me lembro, nessa escola de obreiro, quando nós estávamos finalizando, Deus me deu essa palavra, e é uma determinação. Nós temos que ganhar os confins da terra primeiro. Nós temos que começar por onde? Por onde? E muitas das vezes, meu irmão, por falta de sabedoria minha, por falta de sabedoria nossa, nós estamos deixando de pregar o Evangelho como ele precisa ser pregado dentro da nossa casa. Por isso que nós estamos tendo dificuldade hoje com a nossa juventude. Nós estamos tendo dificuldade. Você sabe por quê? Porque dentro da minha e da sua casa a gente precisa falar das boas e não da vida alheia. E muitas das vezes dentro da nossa casa nós esquecemos de falar do amor de Jesus para os nossos filhos, para os nossos parentes. Mas o nosso parente, ele está ouvindo eu falar mal do meu líder. Ele observa, irmãos, fique atento com isso. Criança é muito observadora. O seu semblante até muda quando você vai falar do nosso líder maior. Você nem percebe, mas o seu menino está lá assim, ó. Aí quando o seu semblante muda, um cutuca o outro fala, vai falar mal do pastor fulano e tal, quer ver? Escuta aí. E é assim que está acontecendo. Depois, por negligenciarmos a ordenança de Jesus, nós choramos. Mas você sabe o que é interessante, meu irmão? Você sabe o que é interessante? O interessante é que o Espírito Santo, ele nos dá estratégia, porque o Espírito Santo, ele tem poder de nos transformar. Se o Espírito Santo ainda não conseguiu me transformar e te transformar, você fica tranquilo, é questão de tempo. De um jeito ou de outro ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Por quê? Porque ele não quer, ele precisa que você fale do amor de Cristo. Ele precisa que você fale do amor de Cristo. E uma das formas de evangelizar é você pregar, ensinar, principalmente dentro das nossas casas, o amor de Cristo. E nós estamos sofrendo, né, irmãos? Nós estamos sofrendo, não estamos? Nós não estamos sofrendo? Nós estamos sofrendo demais dentro de casa. Estamos sofrendo. Tem jovem aí, meu irmão, que ele quer saber de tudo, menos do nosso Jesus. E você sabe o que me assusta? É que eu estou aqui em cima falando para vocês e talvez não conheça os pensamentos da minha filha. E você sabe o que me assusta? Que às vezes tem pastor pregando, querendo nos disciplinar, mas ele não sabe o pensamento dos filhos deles. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser transformado.
Como é que é essa transformação? Como é que funciona essa transformação dentro do evangelismo? É você demonstrar dentro da sua casa o amor que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. É difícil, pastor? É difícil, irmão. É difícil. Mas eu volto a dizer para você: não é impossível. Não é impossível. Por quê? Porque o próprio Jesus nos diz: sem mim nada vocês podem fazer. Sem Jesus nada nós podemos fazer. Então o que a gente precisa fazer? Chamar Jesus para mais próximo de nós. Chamar Jesus para mais próximos de nós. Não sou melhor do que ninguém, longe de mim ser. Mas quando nós estamos ou almoçando, ou tomando café, ou conversando, eu e a Edna, que a minha filha se aproxima, dependendo do assunto, encerra-se o assunto, e a minha filha chega para nós e diz assim: vocês pensam que eu ainda sou criança, né? Eu falo assim: para mim você será um eterno bebê. Por quê, meu irmão? Porque dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós precisamos evangelizar. E evangelizar é falando do amor de Cristo. Não é criticando o sistema, e nós estamos especialistas, irmãos. Tem uns especialistas no nosso meio. Quando você fala a sigla, o camarada até se arrepia. Ai, oh, como eu não gosto desse nome. Não, meu irmão, Jesus morreu por ele também. Se você não tomar cuidado, eu sempre digo isso: ele vai para o céu, é perigoso você murmurador e ir para o inferno. É perigoso. E sabe o que você está falando? Como eu gosto sempre de usar aqui o exemplo do pastor Davi, né? Que nos ajuda aqui. Você sabe o que você faz? Você está ganhando voz. E tem gente ao nosso lado que ele está tão desapercebido que daqui a pouco ele está com o mesmo linguajar que eu e você, criticando, murmurando e deixando de fazer aquilo que Jesus nos pediu, que é: evangelize e fale das boas novas com amor. Com amor. Fale das boas novas com amor. A minha filha diz que a gente lá em casa, nós somos assembleianos até o tutano, né? E a minha filha, ela diz que Jesus, acho que era só assembleiano, na nossa visão, né? Na nossa mente. E tem um filme novo aí, rolando aí, Movimento de Jesus. Alguém já ouviu falar desse filme? Vocês já assistiram aqui? Quem já assistiu? Movimento de Jesus, é uma coisa assim. E você sabe o que é? Sabe onde se passa esse filme? Na época dos hippies. E aparece um hippie lá, meu irmão, cabeludo, barbudo, igualzinho Jesus. E não é que o cara é crente. E ele revoluciona a época. E aí a minha filha fala assim: ei pai, você está assistindo o filme com qual visão? Do amor de Cristo ou de assembleiano? Sabe por quê? Ele chega numa igreja batista tradicional, e esse rapaz, ele começa a pregar o evangelho, pastor Marlon. Ele começa a falar do amor de Jesus. E aquele movimento, aqueles hippies da época, eles vêm em bando. E você sabe o que ele faz? Ele batiza todo mundo. Ele batiza. E é interessante, irmão. Não vou contar todo o filme aqui para você assistir e depois você compartilha lá o que você entendeu. De repente a sua visão é diferente da minha. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque dentro desta igreja tinha a ala dos santos. E a ala dos santos não concordava com a salvação da alma do outro lado. E para acabar de ajudar, irmãos, teve um domingo lá, pastor Jefferson, que a igreja estava animada. E não é que apareceu uma banda lá para tocar, um grupo de louvor? Os meninos tudo cabeludo, barbudo. E aí a ala dos santos chamou o pastor e falou: pastor, o senhor vai permitir isso aqui dentro da nossa igreja? Isso é uma afronta ao evangelho. E aí, na hora de apresentar a banda,
Aí o pessoal diz assim, ó, o único desviado aqui, tá aqui não, né? É o baterista. O único desviado aqui é o baterista. E você sabe o que acontece, irmão? O baterista tem um problema na justiça. Ele escuta o evangelho, ele aceita Jesus, ele vai lá e se entrega na justiça e vai pagar o que ele deve para o homem. Por quê? O evangelho. Agora eu pergunto para você, nós estamos falando aqui das boas novas. Será que nós não estamos nos dias atuais fazendo acepção de pessoas? Sim ou não? Estamos. Eu e você, nós olhamos para o mundo caótico aí fora e nós queremos selecionar quem pregar o evangelho. Mas aí Jesus, ele vem na contramão e diz assim, não meu filho, eu morri por eles também, não foi só por você, eu morri por eles. E evangelizar, meu irmão, evangelizar é uma missão que, mais uma vez eu volto a dizer para você, tem que arder no meu e no seu coração. Você tem que sair daqui hoje já pensando no amanhã, se Jesus não voltar essa madrugada. Por que o amanhã, pastor? Porque amanhã nós vamos evangelizar. Nós louvamos a Deus sempre pela vida do pastor Davi, pelos projetos de evangelização, o som. Nós louvamos a Deus pela vida do Marcelo, irmão. O Marcelo é engenheiro de tudo. Eu trabalho aqui no dia a dia, eu vejo o que o Marcelo faz aqui. O Marcelo, ele está trabalhando, eu brinco com a Samela lá. Será que ele pensa em você, Samela? Porque ele está aqui, ele fica assim, ó. Aí dele, eu tive uma ideia. Aí ele vai lá, ele mexe no caminhão, ele projeta, aí ele vai lá, bate a cabeça, ele fala, esse ferro tem que sair daqui, tem que ir para lá, esse aqui tem que tirar daqui, e o caminhão está funcionando, irmãos. Nós não vamos precisar mais pagar R$700 de aluguel, igual nós estávamos pagando. Mas o que isso precisa acontecer? Arder no meu e no seu coração o desejo de amanhã nós irmos ganhar almas. Por quê? Porque Jesus impôs e nos determinou que nós assim façamos. Nós assim façamos. Você sabe o que é interessante? Tem pessoas que dizem assim, não, isso aí não é para mim não. Isso aí não é para mim não. Isso aí é para o pastor. Isso aí não é para mim não, isso aí é para as missionárias. Isso aí não é para mim não, isso aí é para os evangelistas. Isso aí não é para mim não. É, meu irmão, é para mim, é para você. É para nós. Jesus, ele determinou que eu e você, que nós pudéssemos nos levantar, nos despertar e dizer assim, vamos em busca das almas que estão caminhando em passos largos para o inferno. E aí Spurgeon, irmão, ele vem aqui e dá um tapa na minha e na sua face. E ele diz assim, se você não tem desejo de levar outros para o céu, nem você mesmo tem desejo de ir para lá. Nem você mesmo tem desejo de ir para lá. Por quê? Você não tem desejo de levar outros. Mas, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia que eu tenho para você é que o Espírito Santo de Deus, ele ainda habita no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus está aqui. E se você está aqui me ouvindo, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, porque ele é o dínamo, é ele que dá o movimento, é ele que impulsiona. E daqui hoje vai sair homens e mulheres impulsionados pelo Espírito Santo, com desejo de falar do amor de Jesus para aqueles que necessitam. E se você assim crê, meu irmão, por gentileza, se coloque de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Estamos em Jerusalém, e do alto já fomos revestidos de... Talvez você se sinta como Pedro, amedrontado, preocupado, mas quando foi cheio do Espírito Santo, em uma só pregação, ele ganhou mais de 3.000.
É isso que Deus vai fazer comigo e com você. Deus vai nos encher de autoridade, Deus vai nos encher de poder, Deus vai jogar essa timidez por terra, Deus vai colocar palavras sábias no seu lado, Deus vai te dar estratégia do céu, e você depois vai chegar aqui e vai contar: pastor, ó, está aqui as almas que Deus me deu para poder descer as águas batismais. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa arder no meu e no seu coração essa chama. Que o Espírito Santo de Deus possa arder no meu e no seu coração e fazer como os heróis da fé, homens e mulheres que queriam ganhar Carapicuíba, que queriam ganhar a Zona Oeste, que queriam ganhar o estado de São Paulo para Jesus, porque no coração ardia o desejo de falar do amor de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Que eu, Pai, que nós possamos todos os dias, ó Deus, sentir a chama queimando em nosso coração. Ó Deus, e o desejo de falar do teu amor. Senhor, nos dê sabedoria dos céus, nos dê estratégia dos céus. Ajuda a tua igreja, Pai, porque pregando do teu amor é que a igreja cresce. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um, Senhor, abençoe cada um dos teus filhos. Tire toda timidez, tira tudo aquilo que não te pertence, enche-nos de autoridade dos céus, para que nós possamos, Senhor, a cada dia falar que o Senhor é bom e que grandes coisas o Senhor fará. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós assim te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Mas eu quero agradecer os irmãos que vieram aqui. Eu queria pedir para os dirigentes do setor sede ficarem de pé. Por favor, os dirigentes do setor sede estão todos aqui.